Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um ponto de vista para todo o estado do Paraná, nas nossas 34 emissoras distribuídas pelo estado. Gravando o programa hoje, né? Estamos gravando, porque tem esse feriado no meio da semana e coisa e tal e coisa. Então estamos gravando o programa para colocar no ar agora, que você está ouvindo pela Rede T de Rádios em todo o estado do Paraná. Nós conversamos também gravado com o senador Sérgio Moro e agora vamos conversar com um jovem atuante da política, deputado estadual, polêmico, briguento, mas super atuante, com característica própria já, adquirida através do seu jeito de ser, o jeito de enfrentar as confusões que aparecem na vida parlamentar. É normal. Aliás, não é só na vida parlamentar. No dia a dia da nossa vida sempre tem confrontos e muralhas que precisam ser derrubadas, enfim. Algumas a gente vence, outras a gente perde e com isso vai amadurecendo. Por isso eu quero agradecer nesse momento a oportunidade e disponibilidade que o deputado estadual Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, nos dá de bater esse papo conosco. Tudo bem, Renato? Salve, João. Tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo. Maravilha. Renato, cara, me conta uma coisa. Quanto tempo você demora para arrumar o cabelo, Renato? Meu brother, cara. Pior que ultimamente tá mais tranquilo. Eu cortei ontem, inclusive. Tava grande. Tá demorando um pouco mais. Mas como eu cortei ontem, dei uma parada, agora eu acordo. Hoje mesmo eu já acordei, já tava mais ou menos, só dei uma garibada ali, uns 5 minutinhos. Eu te peço porque é eu que não tenho, né, cara? Eu fico, chega a me dar uma ciumeira. Como que é a experiência, né? Me dá uma ciumeira, Renato, né? Sabe, é que você é novão, né? Mas tinha uma música, acho que era do Roberto, né? Do que vale tudo isso se você não tá aqui. Ele dizia, né? Então, tinha uma música, acho que era do Roberto, não me lembro se era do Roberto, mas enfim. Renato. Eu tava. E, João, você falando em cabelo, se me permite, eu tava agora recentemente na China. Fui fazer uma viagem, voltei faz 2 dias, fiquei 8 dias lá na China. E, cara, eu olhava pro lado, às vezes, as pessoas tirando foto de mim. As pessoas perguntavam, em chinês, claro, o meu amigo traduzia, se todo mundo no Brasil tinha esse cabelo. As pessoas ficaram abismadas, assim, é como se eu era tão exótico lá que parecia que eu era até de outro planeta. Mas fui bem recebido. Mas o cabelo é uma grande marca mesmo. Falando nisso, Renato, essa experiência tua de fazer essa viagem para a China agora, que foi uma viagem parlamentar, foi uma experiência boa? Como é que você sentiu? Porque falar, ver na internet tá, é uma coisa, agora você vivenciar, estar presente lá é uma experiência diferente, né? Foi para mim uma experiência fascinante, abriu meus olhos. Porque a gente, querendo ou não querendo, é muito afastado do mundo oriental. O Ocidente constrói uma imagem de si próprio, normalmente subestima suas próprias forças, criatividade, inteligência, inovações, e subestima o Oriente, ou coloca eles em algumas gavetas, alguns estereótipos, né? E quando eu fui para a China, eu percebi primeiro que a sociedade é muito menos militarizada que a brasileira, embora a propaganda que se tem aqui é de que a China é um país autoritário, de pulso de aço, em que o exército, o partido único, controlam a vida dos indivíduos no seu cotidiano. E quando eu cheguei lá, eu falei, não tem... Aqui em Curitiba, a cada quadra que você anda ali na Rua 15, você vê uma viatura, um policial, um guarda municipal, isso é absolutamente comum no Brasil todo. Fui pra China, não sei nem a cor do uniforme da polícia. Não tinha polícia nas ruas, não tinha viatura nas ruas. As pessoas andavam pelas ruas não só com seus celulares em mãos, porque a tecnologia lá é muito avançada, né? Mas não só com celulares, mas com câmeras, com tripés, fazendo lives embaixo das marquises, os jovens, sabe, aglomerados, é muita gente, mais de 1,5 bilhão, né, de habitantes, e não tem população em situação de rua. E há um convívio harmônico entre a natureza e, destacadamente, o Grande Canal, né, que liga Pequim a Hangzhou e outras cidades mais do sul lá, e o progresso,
Certo. os Mas o que arranha-céus, você foi o fazer lá, trem-bala. Renato? O que você foi fazer lá? O que você foi. Porque quem pagou essa viagem foi o Estado, fomos nós. Então, qual é a resposta que você traz dessa viagem? Ó, perfeito. Primeiro, essa viagem foi à China. A China pagou a viagem, Opa, pagou o hotel, pagou a alimentação e todas as minhas despesas. que A beleza. Assembleia Legislativa do Paraná não paga, via de regra, né? Não paga esse tipo de viagem. Então foi a China. Foi a convite da China e as expensas do governo chinês. E a ideia do governo chinês foi um cineasta da Itália, foi uma paleontóloga do Egito, foi uma diretora de um museu da Grécia, foi um rapaz da Inglaterra, que eu não sei exatamente qual a área dele. Então, tinham umas 8, 10 pessoas, cada um de um país. E a ideia era justamente fazer esse intercâmbio cultural e de soluções para a democracia, para a tecnologia, para os problemas de mobilidade urbana, de segurança das cidades, etc. Então, uma série de soluções que a China encontrou e que achou necessário fazer essa troca, mostrar para o mundo, sobretudo o mundo ocidental, aquilo que eles construíram lá e que poderia dar certo em outros países. Então foi uma experiência muito boa. E também voltei para cá com possibilidades, né, de negócios, inclusive, né, porque a China está abrindo um edital muito grande para alunos bolsistas de engenharia, de designer, de arquitetura, entre outros cursos, e a China vai pagar também ida, volta, 2 meses de estágio remunerado lá, para que as pessoas construam soluções no campo, porque está havendo na China também um grande êxodo rural. Muita Perfeito. pessoa, a gente está deixando o campo, né, para viver na cidade, porque o nível de crescimento da China é muito grande e a qualidade de vida das cidades é muito melhor. Ô, Então foi uma Renato, visita. deixa eu só vamos voltar para nossa primeira pátria. Eu acho que seria importante até para o estado do Paraná, você foi muito bem votado e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas do estado quem é o Renato Freitas, onde que você nasceu, quantos anos você tem, a tua família é da onde, como é que você se envolveu na política, como é que você entrou na política, rapidamente um resumo disso, até para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Não, perfeito. Olha, o Renato Freitas foi nascido em Sorocaba. A minha mãe é da Paraíba, do sertão da Paraíba, uma cidade chamada São José de Princesa, que fica bem na divisa com o estado de Pernambuco, Serra Talhada, Manaíra, Uhum. essas cidades ali, e que, devido ao grande êxodo da época, justamente para fugir da seca, da fome, da violência, do coronelismo que imperava, engrossou as estatísticas daqueles, né, como diz a música Asa Branca, né, do Luiz Gonzaga, foi para São Paulo para tentar a vida, e lá em São Paulo, na cidade de Sorocaba, conheceu meu pai, e meu pai era uma pessoa muito problemática também, acabou tendo envolvimento com drogas, foi preso nas estradas do Paraná, era caminhoneiro, e os irmãos mexiam com recapadora de pneu, essas coisas, então foi preso nas estradas do Paraná, a gente se mudou às pressas, eu, meu irmão, né, minha mãe, meu irmão 1 ano e meio mais velho que eu, minha mãe, viemos morar em Almirante Tamandaré, eu tinha 12 dias, né, então eu sou Certo, bicho do Paraná, não sou nascido, mas sou bicho do Paraná. Com certo. 12 dias eu fui para Almirante Tamandaré, daí fiquei morando ali enquanto meu pai estava preso no AU. Daí depois ele foi transferido para Piraquara e eu fui morar na Vila Macedo, em Piraquara, lugar onde eu fiquei até os meus 14, 15 anos. Não tivemos mais convívio com meu pai não era uma boa pessoa. Minha mãe descobriu também que ele tinha uma outra família, ele era uma pessoa agressiva quando estava sob efeito da droga, então minha mãe se livrou dele e a gente começou a construir a vida e a minha mãe não tinha essa rede de apoio, então uma mãe solteira. Final da década de 80, começo da década de 90, sou de 83, né, tenho 41 anos. Então, nessa virada da década de 80 para a década de 90, a gente morando em áreas de ocupação, minha mãe trabalhando em casa de família, na vila não Uhum. tinha creche, não tinha nenhum lugar que as crianças pudessem ficar, então fui criado muito na rua ali, vendendo sorvete, andando descalço nas ruas de terra, e isso daí foi a minha primeira escola, sabe? Essa escola da infância, mas também do sofrimento, dos Sim. obstáculos, e acabei virando político justamente por força
dessa minha caminhada, dessa minha necessidade de sobrevivência. O rap, a cultura hip hop me fortaleceu muito, me dando autoestima, construindo o meu senso de negritude num Brasil, sobretudo no Sul, né, muito racista, desigual, e isso daí foi me colocando num fronte, né, de batalha, de engajamento político, e acidentalmente, no momento que eu consegui entrar na universidade, muito tempo depois, fui empacotador de mercado, fui vendedor de loja, fui balconista de sorveteria, Tá. trabalhei em shopping, trabalhei em comércio. Quando entrei na universidade, me filiei ao partido, né, ao Partido dos Trabalhadores, em 2004. E daí alguém chegou para mim, depois de sair, fui pro PSOL, né, alguém chegou para mim lá no PSOL e falou, a gente vai fazer um vereador e precisa aí ter pelo menos umas 20 candidaturas. Você Certo. poderia ser uma dessas candidaturas para fazer 200, 300 votos e ajudar a legenda. E eu falei, ok. E me pus ali na tarefa, né? E acabei sendo eu o mais votado daquela eleição, com mais de 2.000 votos, 2.500 votos. E a partir daí fui seguindo esse caminho. 2018 não deu certo, 2016 não deu certo, 2018 tive 16 mil votos para deputado estadual, não elegi, mas fui muito bem votado. E em 2020 acabei me Uhum. tornando vereador de Ô, Curitiba. Renato, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas polêmicas que eu acho que é bom. Você ficou conhecido, você está bastante conhecido por também bastante agito, bastante polêmica, inegável. Tu Verdade. tem ideias de projeto, tu tem ideias você é um legislador, o que se espera de um legislador é fiscalizar e fazer leis, criar leis. Como é que você vai fazer para um projeto teu, um projeto de lei, tramite dentro da Assembleia se você briga com todo mundo na Assembleia? Você tem pensado nisso? Como é que você vai fazer para que, mesmo que seja bom para o Estado, como é que vai ter se essa relação é muito conturbada dentro da Assembleia? Como é que você tem convivido com isso? Exato. Eu acho que essa é a questão central do papel do parlamentar, sabe, João? Porque são dois os fundamentos do parlamentar dentro da Assembleia. O primeiro é a fiscalização. E esse a gente faz, acredito, de modo exemplar. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou pior, mas porque a gente tem coragem e a gente enfrenta, porque eu me considero efeito colateral desse sistema. Quando a saúde não está boa, para os parlamentares é apenas uma questão abstrata. Para mim, não. Porque eu estive às 6 horas numa fila de unidade de saúde para pegar senha, para ser atendido depois do almoço, lá em Piraquara, ali em Tamandaré, aqui mesmo em Curitiba. Quando se fala da educação, eu sei exatamente o que isso significa, porque eu estudei no Tenente Splendid, no Jardim Cláudia, e não tive professor de química, não tive professor de inglês e alguns outros professores. A educação absolutamente defasada. Então eu sei, eu vivi esses problemas. E por isso eu me engajo na luta por esses problemas e denuncio e fiscalizo. E essa fiscalização, é claro, gera uma grande hostilidade. Né? Eu sou persona não grata, denunciei casos de corrupção, como o próprio Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, que é réu confesso num crime de corrupção, de desvio de dinheiro público, de licitação fraudulenta, o crime recentemente da licitação de um tenente da Polícia Militar que direcionou uma licitação de mais de R$ 1 milhão para sua própria esposa, que é dona de uma rede de supermercado, entre outros crimes, né? E isso, é claro, faz com que a base do governo tenha um olhar preconceituoso em relação aos meus projetos, justamente por essa animosidade que é instaurada. Como que a gente faz? Já que a gente não pode depender da base do governo, porque a gente é oposição ao governo, a gente recorre à maior base de todas, que é aquela que dá sentido à política, que é o povo. Então, o nosso mandato é de prestação de informações e de engajamento popular. Então, os nossos projetos têm esse apelo popular. Tanto que o meu projeto de câmeras corporais para os policiais, de exame toxicológico para os policiais e de afastamento, caso de confronto, autos de resistência que tenha resultado morte, independentemente, eu acho que o policial tem que ficar aí 3 meses afastado, Uhum. consultando uma psicóloga, consultando um psiquiatra, para ele mesmo se ver em boa saúde, estado de espírito, para voltar à atividade depois, porque matar um ser humano, independente das circunstâncias, não é a mesma coisa que matar um mosquito, né? Então, esse tipo, daí você me diga, mas como vai ser aprovado se a base não está com você?
a gente tem um abaixo-assinado correndo em mais ou menos 40 municípios, nesse exato momento, coletando assinaturas do povo para que chegue na Assembleia com poder e força suficiente e isso faça, acreditamos nós, né, a base ou a maioria da Assembleia se curvar à vontade do povo e à necessidade social. Então a gente atua, portanto, por fora, porque se tiver que depender de dentro da Assembleia, a gente tem que jogar o jogo. E o jogo é cargo, o jogo é emenda parlamentar e o jogo normalmente envolve também corrupção e esse jogo a gente não quer jogar. Você teve uma experiência na Câmara Municipal e eu queria uma avaliação tua. Por que você foi cassado como vereador? Que lembrança que você tem disso? E se tu guarda alguma mágoa disso? E por que você foi cassado? Primeiro, olha que interessante com as voltas que o mundo dá, né, João? 4 vereadores tentaram me cassar, protocolaram meu pedido de cassação. Pierre Petruzziello, hoje protagonista de um grande escândalo de desvio de milhões de reais da saúde pública no município de Curitiba, Pinhais, Araucária e São José dos Pinhais, milhões e milhões. Pierre Petruzziello, Osias Moraes, pastor da Igreja Universal, que acabou não sendo reeleito e não está mais amparado pela própria igreja, porque teve um caso, né, com uma menina mais nova, ele casado, e a menina acabou engravidando dentro da igreja. Né? Pastor Marciano, caiu a casa dele por conta de rachadinha, o Ministério Público está denunciando ele. Éder Borges, que agora também se soube nepotista, né, já que empregava a própria companheira e outros parentes na Câmara dos Vereadores. Mas qual foi a causa dessas pessoas virem pedir a minha cassação? Foi uma manifestação nossa por conta da morte do Moise Kabagambe, aquele homem negro, africano, congolês, que foi espancado à luz do dia num quiosque lá no Rio de Janeiro, quando foi reivindicar os seus dias trabalhados, né? Certo. E essa manifestação aconteceu no Brasil todo. Aqui em Curitiba a gente esteve na organização dela e fizemos no lugar mais adequado possível, que é o Centro Antigo, Largo da Ordem, que é exatamente onde havia o comércio de pessoas escravizadas e onde tem a igreja que representa a nossa cultura e a nossa luta. Que igreja é essa? A Igreja do Rosário dos Pretos. É uma igreja que tem em vários lugares do Brasil, que é uma igreja que foi construída por pessoas pretas. Você não invadiu a igreja lá? Não, vou chegar lá. Não. E daí, essa Igreja dos Pretos é justamente a igreja que os pretos poderiam entrar, porque as dos brancos não era permitida a entrada. Então, é uma igreja que já tem esse simbolismo e esse valor. Logo depois da missa, veja bem, e quem disse isso não sou apenas eu, é o padre. Qualquer um que tiver qualquer dúvida sobre isso, vai lá no YouTube da Câmara dos Vereadores e veja o meu processo de cassação e veja lá também o depoimento do padre da igreja. Eu acho que é a pessoa fundamental, né, o testemunho fundamental sobre esse fato. Né? E ele diz que depois da missa, a gente, com as portas abertas, portanto não invadimos, né, se a porta da igreja está aberta, a gente não invade a casa de Deus, né? A gente entra, né? Que é a nossa casa também. Né? A gente entra na igreja e faz segundo o padre, não segundo eu, segundo o padre, uma espécie de homilia, entre aspas, dentro da igreja. Homilia, para quem não sabe, é uma interpretação do texto católico, do texto bíblico, né, na verdade, texto cristão, trazendo para os dias atuais, né, atualizando. E a gente falou exatamente isso, do valor da vida humana e do pecado, que é a acepção de seres humanos. Deus não nos ensinou a fazer diferença do valor da vida de um ou de outro por cor da pele, classe social, gênero ou qualquer coisa que seja. E foi essa mensagem que nós demos dentro da igreja. Saindo da igreja, João, a Rede Globo comunicou, informou, noticiou no jornal estadual, naquele mesmo dia, a nossa manifestação. E pasme, João, a Rede Globo em nenhum momento falou nada desabonatório. Não falou nada, invadiram uma igreja, Não, só falou que foi uma manifestação, foi pacífica, foi tranquila, acabou. É isso. Nos outros estados foi assim assado. Isso no dia, no próprio sábado. Agora, no domingo, a edição de vídeos dizendo que as pessoas que estavam na igreja, que eram manifestantes, que estavam sentados, eram na verdade fiéis, e que eu estava tomando o microfone do padre. Então, essa edição, essa construção
da informação de fake news gerou um furor gigantesco, né? Um clamor midiático pedindo minha Tá. cassação, a minha reprovação. Então isso daí foi um momento muito difícil. E para finalizar esse momento, o que aconteceu? A igreja me convidou a encontrar o Papa na cidade de Assis, na Itália, num encontro Perfeito. chamado Economia de Francisco. E eu tive a oportunidade de levar o meu caso para o Papa e de ser abrigado em minhas demandas. Tá E até certo. hoje eu sou muito grato. Renato, eu fico feliz de poder te dar essa oportunidade de conversar e de explicar isso, porque nem eu tinha uma visão ampla sobre este caso, né? Então eu fico feliz de ter dado essa oportunidade para você. Rapidamente agora, que nós já estamos até indo para a reta final, eu queria que você falasse um pouco, porque agora você vive um outro momento dentro da Assembleia agora. E este momento eu já vivenciei mais, né? Você acha que falar que o governador é assassino, que tem... eu não morro de amores pelo governo, eu não morro de amores por ninguém na vida política aí, porque a gente sabe dos interesses de cada um. Mas você acha que é justo, correto, você chamar alguém de assassino? Você falar que uma pessoa tem sangue nas mãos de uma forma assim, usando uma tribuna? Você não acha um pouco irresponsável isso? Alguém que merece isso, assim? Não, perfeito. Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade de responder. Olha, eu sou mestre em Direito, né? Sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná também, e eu falei nos termos jurídicos. O que eu falei? Que o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, como chefe, comandante em exercício da Polícia Militar do Paraná, sabendo que alguns policiais que cometeram crimes de assassinato e que respondem processos por isso, e que o processo é sobejado, é fundamentado de provas, e que mesmo assim decide por inação, por inércia, ou por ação, cumplicidade, fazer com que esses policiais continuem na atividade. E esses policiais acabam matando outras pessoas, como é o caso do policial Júlio César, de Londrina, que cada pessoa que ele mata, ele faz um crânio, ele tatua um crânio no braço, e matou o Kelvin e o Ender por último, e tatuou outros 2 crânios, e que responde a um processo justamente por forjar uma arma na cena de um outro crime, e ainda continua na atividade com conhecimento do governador. Então, desculpe, o governador é cúmplice, sim, desses crimes cometidos por ele, porque o governador tem em suas mãos o controle, segundo a teoria jurídica, o controle do mecanismo causal. Isto é, ele poderia, por uma decisão simples, interromper o nexo entre ação e consequência, a causa e o efeito, ou seja, afastar esses policiais para que não haja mais mortes de inocentes. E escolhe não fazer, por uma decisão populista de uma segurança pública que não é comprometida Mas, com a vida. Renato, mas por que motivo? Você é oposição, eu fui oposição quando fui vereador, mas que motivo que faria um governador... sabe, eu não consigo ver um ser humano, e muito menos, até mesmo o Ratinho vislumbrando o seguinte: olha, o rapaz ali matou 3, tá desenhando as caveiras aqui, vamos deixar ele matar mais gente aí, tal. Eu não consigo ver isso, Renato. Esse é o nó da questão, esse é o centro, esse é o âmago da questão. Sabe qual que é o âmago, João? Infelizmente, o governador não tem controle sobre a corporação, a instituição Polícia Militar do Paraná. Olha, a democracia brasileira mudou em 88. Todas as instituições, Ministério Público, Judiciário, todas as instituições brasileiras democráticas passaram por reforma. Sabe qual que é a única instituição que nunca passou por reforma? A Polícia Militar. Ela está para além do poder do próprio governador em muitos aspectos. Quem nomeia o comandante da Polícia Militar é o Exército, por lei, uma lei da ditadura, inclusive.
E o governador, por não ter essa força, não atua como deveria atuar, porque não quer esse enfrentamento, justamente porque ano que vem ele pretende ser o presidente da República. E dou o último exemplo para terminar. Olha o Coronel Hudson, secretário da Segurança Pública, o irmão dele, mesmo lotado na Previdência, sem nada a ver com a segurança pública, fez um pedido de transferência de um preso, e não qualquer preso, um grande traficante que pagava dinheiro para a milícia ali no SIC, em Curitiba. Horas depois, o preso foi encontrado já na outra unidade que foi transferido, assassinado, Então o senhor acha que suicidado. os dados de melhora na segurança pública, tanto feito pelo ministro da Justiça, quanto pelo governo do estado do Paraná, em âmbito de Brasil, em âmbito de estado do Paraná, esses números são falsos, então, de melhora nos últimos Não, tempos? não, não. Não, isso eu não acho, não. Eu não acho e te dou uma outra resposta em relação a isso. Olha, eu estive num país, a China, agora, recentemente. Na China, se você for pego traficando, você é executado, assassinado, pena capital. Na Indonésia, também. Então, portanto, na China, a taxa de tráfico de pessoas presas por tráfico de drogas é menos de 1%. Ou seja, ela dá resultado. Mas é essa a política que nós queremos? A política de chegar na periferia, tocar o terror, matar inocentes e também culpados, dá resultado. Mas é essa a política que nós queremos? Algumas pessoas vão ter que pagar pela vida como efeito colateral? E se esse efeito colateral for na sua família, na minha família? Pode dar resultado, mas não é o adequado. Entendeu? Sim, mas você então, esses números que você está vendo de melhora na segurança, você não me respondeu isso. Os números que você Não, está eu vendo acredito de que de melhora da fato. segurança pública, eles são mentirosos ou é verdade? O que você falou aí, todo Não, mundo sabe. Esse é um os discurso fácil números. de fazer. Esse que Os números. morre o. Tá. A inteligência da polícia muitas vezes coloca comandos contra comandos e às vezes acontece de algo inocente. Obviamente, isso a gente sabe e ninguém deseja. Agora, os números melhorando, pelo menos é o que se estão dando de estatística a nível nacional e a nível estadual, recente, é de que tem melhoras na segurança pública. É isso Olha, que eu... primeiro ponto. Não, primeiro e mais fundamental ponto. Não há melhora significativa. Há uma melhora de quantia insignificante no número de crimes patrimoniais e há, de fato. Não acredito que seja mentirosa essa melhora. Há, de fato. Entretanto, o custo para essa melhora em relação aos crimes patrimoniais e crimes contra a vida, de um modo mais tímido, são como tem como efeito colateral vidas de pessoas inocentes. Sim, sim. Esse é Não, meu ponto. eu entendo isso, Renato. Eu acho assim que é óbvio que ninguém quer que nenhum inocente morra. Pode ser o pior dos políticos. Quer dizer, nem tanto, né? Porque nós estamos vendo aí umas guerras aí que são terríveis, né? Mas em âmbito de nossa paróquia, digamos assim, eu não consigo enxergar ainda. Eu consigo enxergar disputas, eu consigo enxergar corrupção, eu consigo enxergar um monte de coisa que todo mundo enxerga. E que muitas vezes você tem feito muito bem isso de explanar. Até porque você está numa situação que foi escolhido para fazer isso. Agora, eu entendo que, às vezes, assim como na segurança, na saúde, tem muito inocente morrendo. Né? Tem muita gente aí que está se batendo num posto de saúde, que está se batendo num... E são situações que passa governo e vem governo e nunca se consegue achar uma solução em definitivo. Se você fosse governador, você acha que você iria conseguir resolver? Eu acredito que sim. Nosso estado é muito rico, o nosso estado é muito qualificado, tem mão de obra qualificada em todos os municípios. O nosso estado tem uma estrutura muito consolidada das instituições para atuar na finalidade constitucional que lhes é reservada. Entretanto,
O que acontece todos os dias lá na Assembleia é o inchaço da máquina pública com funcionários comissionados que em quase todas as instituições superam o número de funcionários concursados, e isso é produto de conciliações políticas, de conchavos que desidratam a funcionalidade do Estado e fazem ele ficar oneroso para o cidadão, que acaba pagando imposto e não vendo o resultado e se desanimando com o Estado e acaba pedindo menos Estado. Daí vai lá e sucateia empresas como a Copel, e daí fala: a Copel não está boa, então vende. Daí vende e o presidente da Copel continua sendo o mesmo, uma pessoa incompetente, mas que faz parte de uma elite econômica e política que é intocável no estado do Paraná, como é o caso aí da família do atual prefeito de Curitiba, que é irmão, por coincidência, do presidente da Copel, que é a família... Me esqueci, me fugiu o nome deles agora. Você acha que o teu caso da Assembleia agora... Pimentel, né? Você acha que você vai ser caçado na Assembleia também? Você está com medo disso ou não? Não tenho medo, porque não roubo o dinheiro do povo. Não cometo nenhum ilícito. Aquilo que eu falo, até agora, eu tenho provado. Falei que o Traiano era ladrão, provei pelas palavras dele mesmo, já que é um termo de confissão, que ele é ladrão do dinheiro do povo. Falei agora, esse caso que o governador está com as mãos sujas de sangue, e tem o caso de todos os policiais que respondem processo no Ministério Público, alguns já foram condenados em primeira instância e continuam na atividade. De quem é a responsabilidade última sobre esses policiais? Do comandante maior em exercício, que é o próprio governador, e outros casos mais. Então, eu não tenho muito o que temer. Quem fala a verdade não merece castigo. Uhum. Então, você está tranquilo em relação a isso? Acho que... Graças a Deus. Tá. Olha, Renato, eu acho que você tem a prerrogativa da democracia, nos dá essa possibilidade de falar, enfim. Eu escutei teu pronunciamento, realmente achei... você explica agora como mestre em direito. Eu sou um simples bacharel. Você explica tal, essa conotação técnica, mas na prática, no discurso político, ficou muito claro que você chamou o governador de assassino. Eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto dessa maneira de oposição. Essa é a minha opinião. Nós estamos aqui conversando democraticamente e acho que isso é a minha opinião. Acho que ninguém... o cara é governador, então daí ninguém vai ser governador, porque quando você vai achar que num confronto da polícia, um policial comete um deslize, comete alguma coisa, depois tem o trâmite processual, que ele vai ter que ser julgado, ele vai ter que ser escutado, ele vai ter que ser... Né? E aí, claro, se vai ser afastado ou não, tem toda uma tramitação para isso. Então, eu acho muito, muito pesado isso, sabe? Uma vez eu chamei um deputado de safado, e aí eu fui processado e tive que pagar a multa. Normal, faz parte. E pedi desculpa, inclusive, depois, porque eu não tinha noção da força que essa palavra tinha, né? Então eu acho assim que você pode explicar tecnicamente, mas eu particularmente, no aspecto político, não me convence. Do mesmo tempo que eu acho que você é um brilhante deputado, que você tem que continuar nessas suas lutas, eu gosto de ter gente que fale aquilo que sente, aquilo que sentiu na pele. É muito diferente do que alguém que só usa plano de saúde, alguém que tem, né, que não tiver as oportunidades de sofrimento, se for a oportunidade que você teve. Então, por um lado, parabéns pelo teu trabalho, tá, Renato? Sucesso. E quando tiver mais coisas para falar, aqui fala todo mundo, né? Tanto que agora falou você, daqui a pouco fala o Sérgio Moro, fala um, fala o outro, porque é uma concessão pública e ela está aqui para discutir a sociedade, para procurar fazer com que ela seja cada vez melhor. Perfeito, concordo. Viva a democracia e viva justamente os meios de comunicação que dão condição
para que as pessoas se informem, para ter um voto qualificado e sejam cidadãos mais ativos. Eu acho que é isso que o nosso país precisa, para que a gente aprume os rumos aí do progresso. Qual é o futuro político do Renato Freitas? Olha, se tudo der certo, eu quero estar em Brasília, porque muitas das minhas pautas dizem respeito à competência federal e não estadual. Então, provavelmente, ano que vem, aí, me candidatarei a deputado federal. Muito bom. Pela vontade de Deus e do povo. Renato Freitas, deputado estadual, conversou com a gente. Muito obrigado, Renato. Felicidades aí no teu trabalho. Obrigado, satisfação. Bom dia. Valeu. Muito bem.